Como é bom ver os homens se juntando para ouvir a palavra de Deus. A gente sempre tem a sensação que na igreja quem busca mais são as mulheres, né? Mas eu louvo a Deus, porque aqui nessa igreja nós temos um grupo bom de homens que estão querendo mais de Deus. Quantos estão querendo mais de Deus? Queridos, eu sempre que vou trazer uma palavra, eu levo muito a sério essa oportunidade, porque eu sei da responsabilidade de trazer o recado de Deus. Então eu sempre peço a Deus que não seja aquilo que eu penso, o que eu acho, mas que eu possa discernir aquilo que Deus quer compartilhar com os homens hoje. E Deus tem falado comigo que esse é um tempo em que as pessoas estão muito abatidas, onde tem muito desânimo. Não é verdade, gente? Porque você olha para fora, você vê uma perspectiva ruim, né? Muda o governo, a gente acha que vai melhorar, mas aí aquela pessoa que você votou, que você acha que é o melhor, às vezes toma atitudes que você não espera, a imprensa se levanta. Ou seja, nós estamos numa guerra, a verdade é essa, é uma guerra. E o que eu fico pensando é que às vezes o comportamento dos homens cristãos não é muito diferente do que a gente vê lá fora. Pessoas abatidas, com medo do futuro, dinheiro curto, dificuldade das portas de emprego, gente perdendo emprego, e parece que a água começa a subir, né? E as pessoas começam a ficar com temor. Querido, antes de eu começar a falar do tema mesmo, porque o tema da palavra que eu quero trazer hoje para vocês é o caminho da maturidade. Hoje eu quero dizer para vocês que quando você lê a Bíblia, o mesmo Deus que criou todas as coisas, que criou o universo, é um Deus que tem um propósito excelente de segurança. O destino que Deus tem para a tua vida é um lugar de segurança na sua presença. Então eu quero começar dizendo para você que você não tem que ter medo. Não tem que temer o mal, não tem que temer o diabo, não tem que temer as circunstâncias, não tem que temer o problema da economia no Brasil, porque nós temos um Deus que está acima de tudo isso. Amém? Mas refletindo um pouco sobre essa questão de como as pessoas enfrentam os problemas, algumas de uma maneira mais madura, com mais tranquilidade, com mais garra, outras apavoradas. No meio disso aí surgem muitas mentiras, né? Surge até aqueles pregadores e aquelas igrejas que aproveitam da dificuldade para vender facilidade. Aí prometem uma vida sem problemas, desde que as pessoas deem dinheiro. E isso tudo é balela, porque quando você vive a vida cristã, você percebe que o fato de você ser de Jesus não afasta os problemas. Eles existem. Eu quero começar lendo com vocês 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. E o apóstolo Paulo diz assim, 2 Coríntios 4, 8 e 9: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Essa é a promessa de Deus para a tua vida. Vai haver tribulações, vai haver problemas, porém nós não vamos viver debaixo de angústia. Amém, irmãos? Porque pessoas que vivem angustiadas são pessoas que acham que estão por sua conta. A música que o Marlon cantou nos ensina a descansar em Deus. Amém? Deus está cuidando de você, meu querido. Deus está cuidando da tua casa. Você pode estar desempregado hoje, mas isso não é o fim da história. Você pode estar vivendo um momento difícil financeiramente, mas isso não é o final da história. Aliás, Deus está querendo te ensinar a confiar nele a ponto de você ter alegria na tribulação. Porque quando vier a bênção,
Você vai dizer: eu já sabia. Você não vai louvar pela bênção que chegou, você vai louvar pelo Deus que prometeu, que é fiel para cumprir. Amém? Glória a Deus. Paulo teve naufrágios, açoites, humilhações, prisões, mas ele olhava para as tribulações de uma maneira totalmente diferente de um homem carnal. Ele dizia assim lá em Romanos 8,18: porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória a ser revelada em nós. Amém? Diga assim: Deus é bom em todo tempo. Deus é bom. Mas o que faz que a gente olhe para os problemas e muitas vezes tenha um comportamento imaturo? O que determina a nossa reação para com os problemas é baseado em 3 coisas: experiências passadas, circunstâncias presentes e um filtro de autoimagem errado. Vamos repetir? Diga assim: experiências passadas, circunstâncias do presente e um filtro de autoimagem errado. Eu quero começar a falar sobre experiências passadas. Eu ouvi um testemunho de um pastor contando que na sua igreja ele tinha um casal que foi acampar. E eles foram para um lugar, até tinha um guia, né, que explicou para eles como é que era a região. Eles falaram: olha, aqui tem muita cobra, mas vocês não se preocupem, porque elas não são venenosas. E aí o marido que tinha fobia de cobra, porque ele tinha sido picado na infância por uma cobra venenosa, ele falou para a mulher: vamos embora. E a mulher virou para ele e falou: você é um homem ou um rato? Porque quem tem medo de cobra é rato. Então ele resolveu ficar. E aí ele quis dar uma de bambambam, né? E resolveu fazer uma caminhada para reconhecer o lugar. E era um lugar montanhoso assim. E ele estava andando num caminho e de repente ele olhou para o lado, tinha uma cobrinha andando. Ele não teve tempo de pensar, ele deu um salto no precipício de 15 metros. Ele chegou de volta na cabana, né? Todo ralado. E a mulher: bem, o que aconteceu? Ai, não pude evitar, apareceu a cobra. Eu não consegui lembrar que ela não era venenosa. Eu pulei lá para baixo e caí rolando. Ou seja, o passado dele, o trauma que ele teve no passado, acabou determinando que ele aumentasse o problema. Era uma cobra pequenininha, não era venenosa e não ia fazer nada de mal para ele. Mas por causa de uma experiência do passado, ele cometeu um erro grave. Será que tem alguém aqui que teve alguma experiência muito ruim no passado que ainda te acompanha hoje? Talvez tenha sido uma quebradeira, né? Uma falência, uma bancarrota, uma concordata. Talvez tenha sido alguma experiência muito ruim que mudou a sua vida, mudou a história, mudou as circunstâncias, mas você continua com esse fantasma do passado. Deixa eu te dizer uma coisa: esquecendo-me para as coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Gente, vamos amadurecer. Não pode ficar olhando para trás, ficar chorando, lambendo a ferida. Ai, porque Deus, porque minha mãe não me amou, porque meu pai não me amou, ai, porque isso. Sabe, tem muito crente nheco-nheco. É gente que não quer se livrar. Não quer se livrar do passado, dos problemas, das culpas, dos medos, das dores, das rejeições. Você é filho de Deus, meu querido. Você é amado por Deus. Para de olhar para o passado. Jesus já te perdoou. Amém? Glória a Deus. O problema daquele homem não era a cobra.
era a maneira como ele via as cobras. O problema daquele homem não eram os problemas, mas era a maneira como ele olhava para os problemas. Deus quer levantar homens aqui nesta igreja, e na dimensão da tua fé, do teu envolvimento com Deus, quanto mais você tiver conhecimento de Deus, menos os problemas vão te derrubar. O mundo tem problemas mesmo. No mundo inteiro tem problema, gente. Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Você não está vivendo em férias. A vida não é o que uma criança pensa. A gente fala de maturidade. Eu vejo meu netinho de 6 anos, ele pensa que a vida existe para brincar. Ele olha para a minha cara e fala: vovô, hoje eu me encontrei com ele, de manhã eu fiquei orando, preparando a palavra, encontrei com ele na hora do almoço, falei: vovô vai para a igreja. Ele falou: mas por quê? Eu vou trabalhar, eu vou atender algumas pessoas e à noite vai ter um culto. Ele: vovô, fica aqui. A vida para ele é isso, é ir para a escola, que ele já acha muito, depois jogar bola, depois fazer desenho de super-heróis com o vô. A gente cresce, e quanto mais a gente cresce, os problemas vão aumentando, mas a gente tem que crescer e amadurecer para enfrentá-los, amém? Então uma das coisas que você tem que se livrar é das lembranças do passado, que te acusam. Talvez tenha alguém aqui que tenha perdido algo muito precioso, e diz assim: puxa vida, eu pisei na bola, agora eu não vou ter uma outra chance. Vai ter uma chance sim, porque Deus é um Deus que renova as oportunidades, amém? Não tenha nada que o diabo tenha feito que Jesus não possa consertar, amém? Mas a segunda razão porque as pessoas temem os problemas é por causa das circunstâncias presentes. E a gente tem que aprender a enfrentar os problemas de agora com maturidade. Quem aqui está vivendo algum problema muito sério hoje, no momento? Levanta a mão. Quantos aqui estão vivendo um problema financeiro? Vai aumentando o número de... Quantos aqui estão desempregados? Quantos aqui estão vivendo uma situação em que não conseguem enxergar a luz do fim do túnel na vida profissional, ou na vida pessoal, ou na vida familiar? Ou seja, os problemas são democráticos, né? Todo mundo tem problema, gente. Pode ter certeza disso. Mas você pode olhar para os problemas de maneiras diferentes. Você pode responder ao problema de uma forma negativa, e eu quero contar a história de um jardineiro. Essa é uma história verídica. Era um camarada que tinha um prazer enorme de cultivar o seu jardim. O jardim dele era impecável. Ele tinha vários tipos de flores, a grama era linda, e um dia entrou uma praga no jardim dele. E essa praga era muito forte. Ele consultou a internet, fez de tudo para ver se acabava com a praga. Não conseguiu encontrar nenhum pesticida que acabasse com a praga. Aí ele escreveu uma carta para o Departamento da Agricultura dos Estados Unidos. Tirou foto, mandou o nome da praga, e eles responderam assim: olha, essa praga é muito resistente, você já usou tais e tais pesticidas? Já. Não aconteceu, devolveu a carta, né? Não consegui eliminar. Aí veio a resposta: então acostume com ela. Quando você perceber que ela cresceu, você vai e arranca. Você não conseguiu acabar com a praga, acostume com ela. Quando ele recebeu aquela notícia, ele ficou indignado. Falou: quer saber? Eu vou acabar com esse jardim. Acabou com o jardim. Está assim de gente, irmãos, que porque não sabe lidar com o problema, acaba com o jardim que Deus te deu. Acaba com o casamento, acaba com a empresa, acaba com o seu ministério. Por quê? Porque o problema vem e as pessoas esperam que ele vai ser solucionado. E tem coisa, gente, que não vai ter solução enquanto você estiver vivo. Vocês sabiam que o apóstolo Paulo,
tinha um espinho na carne, e ele disse que ele orou para Deus 3 vezes, e ele mencionou aquilo como se fosse uma coisa extraordinária, né? Gente, orei 3 vezes, e o Senhor me falou: a minha graça me basta, graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa no meio das fraquezas. Aí eu falei: poxa Deus, 3 vezes ele está se gabando porque ele orou 3 vezes? Não, querido, porque Paulo, quando orava, ele acreditava na primeira. Então ele orou a segunda, mas não deu certo, orou a terceira, ele ficou: meu Deus, 3 vezes, porque ele devia ser daquele camarada que orava uma vez e já acontecia. Não foi assim. Eu tenho um espinho na minha carne que faz desde 94, é uma pessoa da minha família, irmãos, que me odeia, que me persegue, que faz de tudo para me destruir. Eu já orei umas 300 vezes para Deus: Senhor, muda o coração dessa pessoa. Até que chegou uma hora eu falei: quer saber, Deus, eu não vou mais sofrer, não vou mais chorar, não vou ficar mais triste, eu vou seguir adiante. O que eu faço? Eu oro por ela todos os dias. Eu abençoo, digo: Senhor, ela está desejando o meu mal, eu desejo o bem da vida dela, eu abençoo. Por quê? Porque Deus me enche de graça. Agora eu vou ficar chorando? Então quero te dizer, tem problemas que vão passar, tem outros que não vão passar. E o que Deus está dizendo para você é que Ele te dá graça para vencer mesmo nas dificuldades. Amém? Quem aqui tem algum espinho na carne? Gente, espinho na carne não é brincadeira não, viu? Você já andou com espinho no pé? Não é aquele probleminha não. Espinho na carne é aquele que não sai, que permanece, né? Porque Deus está te dizendo: olha, não acabe com o seu jardim por causa da praga. Cultive o seu jardim e acostume-se com a praga. Amém? Nós podemos ver também o problema de uma forma diferente. E aqui isso eu li num livro, durante a Segunda Guerra Mundial, um jovem soldado foi destacado para o deserto da Califórnia. E ele era recém-casado, levou sua mulher, tinha uma casinha bacana, só que ele logo foi para o fronte de guerra. E a esposa ficou ali, naquele lugar desértico. E ela não gostava do lugar, não gostava do deserto, não gostava do ermo, não gostava do calor, não gostava de nada. E um dia ela ligou para a mãe dela e falou: mãe, eu vou embora desse lugar, eu não gosto de nada daqui. O que a senhora acha? A mãe dela falou assim: olha, tinham 2 prisioneiros. Um olhou pelas grades e viu a lama, o outro viu as estrelas. Ela simplesmente falou: bom, se eu entendi direito, a senhora está me mandando ver as estrelas, né? O que ela fez? Ela começou a estudar sobre as flores, sobre as plantas, sobre o cacto, estudou sobre o folclore daquele povo, dos índios que habitavam lá, começou a estudar um pouquinho da língua para conversar com eles quando chegava no mercado. Quando o marido voltou da Segunda Guerra, ela tinha escrito um livro sobre aquela região e se tornou uma pessoa conhecida, que passou a dar palestras sobre aquele povo, aquela região, aquela cultura. Ela escolheu ver as estrelas, o outro escolheu acabar com o jardim. O Senhor está dizendo para você que não importa se o teu problema é temporário, se ele dura um pouco mais ou se vai ser um problema da vida inteira, Ele vai te dar graça para você vencer. Amém ou não? Sabe o que eu aprendi, gente? Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu já tenho uma certa caminhada com Jesus. Os momentos que eu fiquei mais firme com Deus foram os momentos de maior perseguição. Os momentos que eu comecei a enfrentar situações que eu não podia resolver foram os momentos que eu mais busquei a Deus, que eu mais cresci, que eu mais amadureci. Então saiba de uma coisa: tem 2 jeitos de você amadurecer na vida. O primeiro é a mentoria, é a obediência à palavra. O segundo
é a tribulação. E Deus te ama tanto que Ele não vai querer que você seja um cristão imaturo. É bonitinho quando a criança fala errado, né? Quando fala tudo errado é lindo. Uma criança banguela é linda, né? Banguelinha, nossa, caiu o dente de leite. Agora um camarada de 50 anos falando errado e com tudo banguelo, você acha horroroso, não é? As pessoas têm que amadurecer. As pessoas têm que crescer. E se for preciso, Deus vai permitir que você passe por tribulações e lutas. Não é Ele que vai colocar a tribulação, não é Ele que vai te tentar, mas Ele vai permitir o tentador, Ele vai permitir a prova. E eu quero declarar então, queridos, que aqui, esse grupo de homens aqui, Deus quer que você saia do banco, que você se levante, que você busque a Deus, que você comece a orar mais, amém? E que você cresça, a ponto de olhar para aquele problema que antes era enorme para você, e você agora olha e fala, puxa vida, esse probleminha me causou tanta preocupação. Amém? Você pode olhar como aquele jardineiro e ficar chateado da resposta de que não tinha jeito para a praga, então conviva com ela e desistir, acabar com tudo. Ou você pode olhar para o problema como aquela jovem e desejar passar a viver olhando para as estrelas. Amém? Quero citar aqui também uma questão histórica. O final do século XV, 1492, aliás, aquele século todo a Europa passou por um grande abalo. Tudo de ruim aconteceu. A Guerra dos 6 Anos, os otomanos invadiram a Europa, caiu o Império Bizantino, que era o império da Igreja Católica, se dividiu em 2. A navegação e os navegadores, por exemplo, venezianos, que faziam todo o comércio com as Índias através do mar Adriático, né? Vocês sabem que Veneza fica do lado oriental da Itália. E Veneza prosperou com esses navegadores que saíam para o Oriente vendendo produtos. Com o levantamento dos otomanos em 1453, simplesmente eles fecharam o mar Adriático. Quando os barcos dos venezianos iam passando, os barcos deles destruíam, pilhavam, roubavam. Então mudou toda a questão cultural, a questão financeira, econômica, o comércio da Europa. E o que eles fizeram? Bom, já que não podemos ir para o Oriente, vamos tentar ir pelo Ocidente, passando para as Índias. Mas na verdade, naquele tempo já começaram a surgir alguns navegadores dizendo, eu creio que tem mais terra do outro lado. E um jovem chamado Cristóvão Colombo, em 1492, decide ir para o oeste. Ele volta no ano de 1493 com a seguinte notícia: tem um mundo completamente novo lá. Mas em contrapartida, gente, um escritor muito famoso, um alemão, escreveu as Crônicas de Nuremberg, e ele diz assim: o fim é chegado, não sobrou nada para lutar. E ao terminar o seu livro, ele deixou um monte de páginas em branco. E nessas páginas ele sugeria que os leitores preenchessem os eventos ou as situações terríveis que eles tinham vivido. Que coisa, né? O mesmo lugar. De um lado, um homem culto, preparado, olhando para o mundo, dizendo, acabou, não tem mais nada a se fazer. Do outro lado, um jovem decidindo ir buscar algo novo no mundo do outro lado e trazendo notícias de que havia um mundo completamente novo. Foi a crise deste século que fez, por exemplo, que
o pano de fundo para a reforma protestante acontecesse. No século seguinte, Martinho Lutero se levantou contra uma igreja católica enfraquecida. Por que Martinho Lutero se levantou contra a igreja católica? Todo mundo sabe que é por conta das indulgências, que era literalmente vender a salvação para os vivos e perdoar os pecados dos mortos. Mas por que a igreja romana fez isso? Porque eles não tinham dinheiro, eles estavam envolvidos em guerras no norte, e eles estavam financiando a Catedral de São Pedro. Então, como eles não tinham dinheiro, eles deram uma ajeitada na teologia, não é? Para levantar dinheiro. Aí Martinho Lutero se levantou e fez o famoso protesto, que gerou o nome protestantes, das bulas que foram colocadas na igreja de Wittenberg. Sabe essa situação difícil que você está vendo? Ela é literalmente o útero de uma grande mudança que Deus quer fazer na tua vida. Isso vale para o indivíduo, vale para a família, vale para uma cidade, vale para uma nação, vale para a sociedade. E a prova disso é que as nações do mundo que estão vivendo melhor do ponto de vista econômico são aquelas que estão mais longe de Deus. Então eu quero que o Brasil melhore, quero muito, mas eu quero aproveitar esse tempo que a economia não está tão bem, mas o povo está com fome de ouvir falar de Deus. Então, querido, não olhe para as circunstâncias como se não tivesse mais jeito. Tem jeito. Deus está trabalhando. Ele vai realizar algo novo na tua vida, amém? Porque Ele é o Senhor de tudo, Ele conhece the big picture. Os americanos dizem, you have to look at the big picture. Você tem que ver o quadro todo. Você não pode olhar só aquele pedacinho que é a sua vida, que é a sua circunstância. Deus está no controle, e Deus é bom, e Deus se importa com você, e Ele quer que você levante a cabeça, amadureça e use do limão para fazer uma bela de uma limonada. Amém? Glória a Deus, pode aplaudir se tem vontade. Então, se você está escrevendo nas páginas em brancos suas lamúrias, seus lamentos, seus reclamos, rasga isso fora e joga fora. Não fique cultivando lembranças ou declarações de que não tem mais jeito. Amém? E por último lugar, a gente lida com os problemas de acordo com a autoimagem. Pessoas que têm uma autoimagem negativa não resolvem problemas. Você conhece aquele tipo de gente? Ó vida, ó dor, tá chovendo, tá muito calor, tá sol. Tem gente que é assim, irmãos. Existem povos assim. Eu me lembro que quando eu fui a primeira vez para Portugal, se tem algum português aqui, senão eu já paro já. Nascido em Portugal? Ah, então você já não é mais. Então eu posso contar. O povo português é o povo mais cordato que eu já vi. Eu nunca fiquei num país onde eles fossem tão amorosos com a gente. Eu fiquei impressionado. Eu fiquei um mês viajando Portugal pregando, só ficando na casa dos irmãos. Eles são muito educados e muito acolhedores, mas eles são mais ou menos assim. É o tempo inteiro reclamando de alguma coisa. Eu saí de lá e falei, gente, esse povo é um povo pessimista. E não é à toa que Portugal, que é a nossa nação mãe, tem 11 milhões, a capital de São Paulo é maior do que Portugal. Porque ninguém cresce se não tiver uma visão positiva. Se você não tiver uma visão positiva do teu negócio, ele vai quebrar. Se você não tiver uma visão positiva da tua família, ela vai de mal a pior.
se você não tiver uma visão positiva do teu Deus, você vai sempre caminhar por medo e jamais vai experimentar as possibilidades de um relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Amém? A autoimagem, ela é muito importante para que você tenha uma relação madura com os problemas da vida. Quanto mais frágil a pessoa é, maiores são os problemas aos seus olhos. Sabe, gente, os problemas não podem te paralisar. Eles podem até te impedir de avançar por um tempo. Mas quem pode te paralisar não é o teu passado, não são os seus pais, não é o Brasil, não são as circunstâncias. Quem pode te paralisar é você mesmo. Eu fico pensando, como hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas fogem dos problemas. Eu vou muito para os Estados Unidos, chego lá, eu vejo um monte de brasileiros, engenheiros, psicólogas, trabalhando do quê? De faxina, de consertos gerais. Nada que isso seja, vamos dizer assim, que desabone alguém, mas por que não fazer isso no seu próprio país então? Se você está disposto a fazer qualquer trabalho, então faça no teu país e acredite no teu país para que ele possa crescer, amém, gente? Eu acho bacana você poder dar 2 passos para trás em algum momento da vida e não desistir do trabalho, porque tem gente que fala, não, esse trabalho eu não pego. Tem hora que você tem que pegar. Mas não seja uma pessoa que foge, que não enfrenta os problemas por causa de autoimagem. Ok? Como nós nos vemos também determina o que sonhamos, o que buscamos. Sabe, gente, eu já percebi uma coisa, que pessoas que não têm foco, que não têm propósito, que não têm sonhos, que não têm metas, são pessoas que não superam problemas. Eu vou dar um exemplo para você. Se você, quantos aqui são pais? Se você tivesse que lutar para que o seu filho que está com uma doença incurável pudesse ser tratado, pudesse sobreviver, o que você faria? O que você faria? Qualquer negócio? Sim ou não? Você sabe que no meio da favela não tem depressão? Quando o camarada tem que lutar para conseguir comer, não dá tempo de ficar deprimido. Deprimido é doença, depressão é doença de rico. Sabe aquele cara que tem tempo demais, que tem dinheiro demais, ou que tem uma situação em que não é nada tão fundamental? Esse camarada, ele tem tempo de falar, ai, estou chateado com o meu passado, meu pai não me amou, minha mãe não me amou. Ah, vai te catar. Na hora que o problema real aparece, as pessoas se levantam. Por isso que é comum você ouvir falar de pessoas que têm trauma de guerra, ou estresse pós-traumático. Mas na hora do vamos ver não tem trauma não, meu irmão. Na hora do vamos ver você levanta, você faz o que tem que fazer, amém ou não? Então, isso é por quê? Porque quando você não tem um foco, você não tem que lutar por algo, você não tem um sonho que você quer realizar, você não acredita em algo, você se permite ser derrubado. Mas quando você tem sonhos, quando você tem alvos, quando você tem foco, quando você tem necessidades, você se levanta. A gente sabe que o corpo, quando você está diante de um grande perigo, ele secreta adrenalina. Adrenalina, quando você, por exemplo, está diante de um leão, ou diante de uma coisa que te causa medo, literalmente você sente as mãos frias, né? O coração acelera,
na verdade a adrenalina está mandando o sangue para suas pernas, para você correr mais rápido, ou então para você ficar mais forte. Você ouve falar de mães que levantam carros para tirar um filho de baixo. Por quê? Porque na hora da necessidade você encontra uma força que você achou que você não tinha. Querido, Deus já proveu para você, tanto física quanto emocional, quanto espiritualmente, uma força para vencer qualquer que seja a tribulação. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas para isso você tem que ter um foco. Eu sempre digo, os homens, sempre que eu venho falar aqui com vocês, eu quero ministrar sobre vocês esta visão de que você tem que ter um alvo, você tem que ter um propósito, você tem que ter um foco. Porque pessoas assim avançam. Sabe qual é a definição de foco? Foco é você enxergar algo e ficar cego para todo o resto. Quando você foca uma coisa, você não vê mais nada. Tem muita gente que está distraído demais com os problemas, quando deveria estar olhando para Jesus, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, o Senhor, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então esse negócio de ficar olhando para si, dizendo eu não tenho valor, eu não mereço, ninguém me ama, isso tudo isso aí é armadilha do diabo para te reter. Você tem uma inteligência que você não conhece, uma habilidade que você não conhece, mas Deus quer que você saiba que quando você se entrega a um relacionamento com Ele, Ele vai te fortalecer. E muitas vezes serão as batalhas que vão fazer de você uma pessoa mais madura. Bendito o Senhor que nos adestra as mãos para a batalha e os nossos dedos para a guerra. Amém? O indivíduo que começa a retesar o arco, ele não tem força no princípio. Ele vai atirar, ele treme, ele perde o alvo. Mas depois de muita prática, os seus braços ficam fortes e ele consegue puxar a corda do arco sem perder o foco, porque ele está firme para aquela tarefa. Você está passando por alguma dificuldade hoje, você está olhando para as circunstâncias, o Senhor está te dizendo, sou eu que estou te fortalecendo para algo maior. Agora você tem que parar de olhar para os seus problemas. O Pedro, que está ali, fica de pé, Pedro. Na última célula que a gente teve, ele até vai na próxima vez, ele que vai dar a palavra aqui, ó, eu estou convocando. Ele deu um testemunho tremendo, irmãos. 2007, né? 2007 ele era sócio de um supermercado, pequeno supermercado, e o negócio faliu. Não vou contar tudo, porque senão é spoiler, né? Mas ele não teve nada além de um consultório pequenininho da sua esposa, que tinha acabado de ter seu primeiro filho. E ele foi para lá. E nós estamos 12 anos depois, né? O Pedro Henrique tem 12, né? 12 anos depois. Hoje Deus fez com ele, posso falar? Ele é dono de uma rede de clínicas odontológicas. Porque Deus faz assim. Às vezes você tem que dar 2 passos para trás. E se submeter a algo, ele foi ser, na verdade, o secretário da mulher dele. Para poder pôr comida em casa. Talvez se ele olhasse com um olhar negativo, ele não quer imaginar o que Deus fez na vida dele. Eu quero dizer para você que aqui dentro tem um Deus que ama a sua vida e que Ele quer fazer coisas grandes com você, mas Ele precisa que você queira também, Ele precisa que você deseje também, Ele precisa que você seja capaz de olhar para as estrelas e não para a lama, Ele precisa que você seja capaz de literalmente manter o jardim, mesmo com as ervas daninhas, amém?
Agora, você pode sentar e chorar e ficar reclamando da vida. Problemas sempre existirão. A palavra de Deus é clara quanto a isso. A diferença de ser crente e não ser é que o crente sabe que ele não está sozinho, que ele tem um Deus no céu que é maior do que os problemas, que é maior. Querido, você não sabe o que vai acontecer com a tua vida amanhã. Nós não temos controle. A Bíblia diz que eu não posso acrescentar um côvado à minha vida. Um côvado é 45 centímetros. Eu não posso acrescentar na caminhada da vida 45 centímetros. Mas eu sei que tem um Deus que me toma pela mão direita, que me ama, que me salvou e que tem grandes propósitos para mim. Então não tem sentido você olhar para trás. Deus quer que você olhe para cima e para frente. Porque para cima é onde Ele está, e para frente é o caminho que Ele prepara para a sua vida. Amém? Então, que o seu olhar para a vida, para os problemas, não seja pautado, e nem marcado, nem fundamentado no seu passado. O que passou, passou. E também não deve ser pautado pelas circunstâncias do presente. Porque se está bom, pode melhorar. Ainda que haja algumas intercorrências de tempos piores. Mas o que Deus tem para você é que você creia que com o Senhor a tua caminhada é de glória em glória para a glória do Senhor. Amém? E por último lugar, não dá para ter uma autoimagem negativa. Se quem te criou é o Criador perfeito, você não é uma obra ruim, de pouco valor. Você é uma obra-prima, inacabada. Jesus ainda está esculpindo a sua vida. E aquilo que você vai ser motivo de glória para o nome dEle. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Se você tiver algum trauma que te judia, que te faz olhar para o passado, que te acusa, algum sentimento de fracasso, desamor, rejeição, hoje é dia de você entregar para o Senhor, porque varão, Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Deus te criou para ser a imagem e semelhança do Criador. Portanto, Deus não te chamou para ser uma pessoa acabrunhada, apequenada, uma pessoa tímida que não consegue revelar os seus dons, os seus talentos e a sua capacidade. Deus quer potencializar isso tudo, mas você não pode ficar olhando para o passado. Então, se você hoje quer receber essa unção na tua vida, na tua alma, levante do teu lugar em nome de Jesus. Fique de pé. Se você está vivendo hoje algum momento nessa circunstância, alguma dureza, alguma dificuldade tão grande, que você está desmotivado, que você está triste, está desanimado, já não consegue olhar mais para frente e achar que vem coisa boa por aí, hoje Deus quer mudar também a tua visão e o teu olhar para o presente. Então levante do teu lugar em nome de Jesus. E por último eu quero orar pelas pessoas que olham para si e se acham sem valor, sem talento, sem brilho. Você não sabe o quão importante você é para Deus.
Põe a mão no teu coração. Senhor, em nome de Jesus, agora eu quero orar para que o seu Espírito Santo faça uma obra de restauração na vida dos teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, é o Senhor que quebra as cadeias. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, Tu és aquele que vem e conforta o nosso coração. O Senhor é aquele que, ó Pai, que revela, Senhor, aquilo que está no nosso interior, ó Pai. Eu declaro agora que o Teu trabalho na vida destes homens é prepará-los para a grandeza, porque Tu és um Deus grande, e uma obra Tua é grande, Senhor, e o Senhor não criou nenhum de nós, a não ser para a grandeza do Teu nome. Não estou me referindo, Senhor, a riquezas, estou me referindo, Senhor, a uma vida relevante. Eu estou me referindo, Senhor, a uma vida, Pai, cheia do Teu Espírito, cheia de alegria, cheia de convicção, Senhor, em nome de Jesus. Por isso agora toca na vida destes homens, Senhor, que eles saiam do casulo, que eles desabrochem, que eles desenvolvam os seus talentos, Senhor, que eles mudem a autoimagem e que eles mudem a maneira de ser em relação ao mundo, porque as pessoas estão à procura de pessoas confiantes, e aquele que caminha contigo anda em confiança e em certeza. Senhor, muda o seu olhar, Senhor, muda o seu coração, Senhor, muda os seus ouvidos, Senhor, muda a sua boca, as suas declarações, para que onde eles estiverem, Senhor, eles possam exalar o Teu perfume. Onde eles estiverem, Senhor, eles possam exalar a esperança, Senhor, que abrirá portas. Eu declaro que a Tua promessa que diz: eu abrirei um caminho no deserto, rios no ermo, o Senhor está abrindo na sua vida, para a glória dEle, em nome de Jesus, para a glória dEle, em nome de Jesus, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor?